Olha só, agora eu quero falar com ela mais uma vez aqui no Cidade Viva. E também, sabe aonde que você encontra Gláucia Riccione agora? No Noivas e Festas. Gláucia, projeto maravilhoso. Vamos começar falando do Celebrare, vai. Daqui a pouco nós vamos falar do Noivas e Festas, que essa mulher é cheia de projetos. Mas agora o Celebrare na segunda edição, é isso, Gláucia? Conta pra eles como é que é ver um projeto ganhar força. Segunda edição, a gente apostou no primeiro, deu certo, né? Deu muito certo. Aí vamos apostar no segundo, vamos. E aí é um espaço diferente, tinha que ser um local diferente do primeiro, um local novo. E aí a Casa Giardino abriu para nós, para acabar inaugurando e fazendo o projeto. E estamos aí numa festa super linda, dando certo, né? Como deu o primeiro, deu certo esse também. Olha, esse é o Celebrare, o projeto da Gláucia. A Gláucia, você vive um momento muito importante na sua carreira, eu sei disso, porque as coisas estão acontecendo nesse ano de 2018, não é? E esse espaço Giardino, que está lindo por sinal, né? Também tem um pouco a ver, né, com a sua assessoria, né? Você está fazendo um trabalho para eles de formatação do novo, da nova casa, né? Vamos falar um pouco sobre o espaço Giardino. Tem gente que ainda não sabe aonde fica. Na verdade eu estou acompanhando, né? Nós estamos fazendo realmente essa consultoria para a inauguração do espaço, para o espaço ficar perfeito, para o espaço ficar com tudo que precisa para evento. Então a gente está junto há uns 3 meses já, vamos continuar mais um tempo juntos, não terminou ainda, agora são os acertos, né? Então nós estamos juntos aqui para colocar a casa para funcionar de verdade, assim, para funcionar para valer. Olha só, muitos casamentos, muitos eventos, muitas festas aqui acontecerão, tenho certeza, na Casa Giardino. Tá muito bonita. A Fátima tá por aí circulando, feliz da vida, que é uma das proprietárias, né? E o Celebrare acontecendo. Então a gente tá batendo papo aqui, o Celebrare, como é que tá esse ano? Queria que você falasse um pouco rapidamente dos parceiros e nós vamos entrevistar alguns deles. Os parceiros, alguns continuam os mesmos, né, do ano passado, alguns mudaram, mas assim, todos, que é natural, porque as pessoas vão fazendo outros projetos, né, mas assim, todos com o mesmo objetivo, com o mesmo intuito de mostrar realmente como que é o trabalho, como está sendo o trabalho deles dentro do evento. Legal, é um evento, como vocês sabem, que acontece, vocês estão vendo aí, ó, imagens de um casamento que quem entra aqui não está sabendo que é um evento de evento, não é um evento que tem fornecedores de evento, parece que é um casamento de verdade, tá rolando tudo aqui, a noiva linda lá, né, a noiva e o noivo, enfim, esse é o Celebrare. Agora, tem outro projeto da Gláucia que é o Noivas e Festas, a gente faz em parceria, em conjunto, estamos nós aqui de braço dado no Noivas e Festas. Você tá feliz também, né? Estamos indo para o segundo programa, segunda edição, e daqui pra frente, acho que, se Deus quiser, a gente não para mais, hein? Não para mais, é um projeto super gostoso, eu tô adorando, né? É um projeto muito novo, muito diferente, mas é um projeto que eu me dei assim tão bem, eu acho que eu gosto disso, né? E eu me dei super bem, estamos indo para a segunda edição. Hoje de tarde eu estava gravando aqui os bastidores da festa, então é legal falar isso, vocês vão assistir no seu programa Festa rolando e no Noivas e Festas os bastidores da festa. A montagem, os profissionais brincando e como que a gente se diverte na montagem da festa. Olha só, nós vamos dar 5 segundos, só para vocês terem uma ideia, mas vocês vão assistir tudo depois em detalhes no Noivas e Festas. Gláucia, parabéns mais uma vez, festa bonita, espaço novo, Casa Giardino, tudo de bom acontecendo. Agradecer muito a Deus, né, e a sua equipe e tantos parceiros maravilhosos que você tem. É uma coisa que a gente não pode deixar de agradecer, né? Agradecer a você pela parceria do programa, agradecer a casa que fez essa parceria com a gente, né? E acho que melhor conversa com a Fátima, com o Vitor, aí eles vão te contar mesmo o que é essa festa, o que está acontecendo aqui. Vamos circular, ó que festa bonita, você é o nosso convidado.
conversar agora aqui com um dos profissionais aqui da nossa região toda, que sabem exatamente o que faz quando tem uma câmera de vídeo na mão. Eu tô falando com o Alan Matos, e o Alan, ele tem essa carinha de garoto novinho, mas ele tem muita estrada já, muitas horas de vídeo, e isso é muito importante, né, Alan? Você há 10 anos atrás, 12 anos atrás, você não imaginava que você ia trabalhar com câmeras compactas como essa, né, para fazer vídeo, e com tanta qualidade, né, Alan? Conta um pouco rapidamente para as noivas que nos assistem, para os telespectadores, como é que era um casamento, por exemplo, uma produção de um casamento, um vídeo há 12 anos atrás e hoje? Conta lá para eles. Alan Matos. Há 12 anos atrás, mais ou menos, a gente trabalhava com câmeras grandes, né, eram pesadas, a gente quase não tinha movimentação com as câmeras. Iluminação, a gente usava aquelas luzes que deixava todo mundo meio constrangidas. E hoje a gente está usando equipamento muito leve, né? A tecnologia está ao nosso favor. E a gente sempre está investindo em equipamentos do que tem melhor hoje no mercado. Então são câmeras muito compactas, leves e com imagens em alta resolução que a gente consegue hoje chegar muito perto de imagem de cinema. Olha, isso é muito importante, porque aquelas câmeras maiores, as lentes eram muito escuras. Vocês devem lembrar também, quem já tem um pouquinho mais de idade, lâmpadas de 1000 watts que esquentavam muito, não é, Alan? E isso é como você disse, né? Você chegava, você ligava lá tinha até um apelido engraçado que era o pau de fogo, né? Pau de fogo. Quer dizer, todo mundo ficava meio assustado. E agora, olha, por exemplo, essa câmera, uma Sony, você tem uma lente clara e você chega e capta melhor a emoção, não é? Exato. Hoje é um trabalho bem documental, né? Então, as pessoas não estão vendo o que a gente está gravando. Então, aquele bem espontâneo mesmo. A gente fica camuflado, na verdade, né? Que é o nosso trabalho que a gente gosta de fazer. É um trabalho bem espontâneo e o trabalho de edição também é muito dinâmico. Então é um trabalho muito gostoso de assistir. Então o cliente sempre chega e fala, eu já assisti o vídeo mais de 10 vezes só no final de semana. Porque é muito gostoso, e dá o play de novo e assiste, dá o play e assiste. E sempre me manda mensagens que quer assistir cada vez mais. A gente acaba mandando isso para outros clientes também. Olha, muito legal, Alan Matos. Quem é que geralmente escolhe as músicas do filme? Você sugere ou os noivos pedem? Como é que é? Porque a música é muito importante também, né? Nessa montagem das imagens. Exato. A trilha sonora é praticamente 50% do trabalho, né? Então a trilha sonora sou eu mesmo que faço. Não peço sugestão. Porque a gente dar surpresa, e a gente que é profissional sabe o que a imagem, a gente já trabalha na imagem antes, já imaginando o que vai usar de trilha sonora. Então, depende muito de como foi o evento, do estilo do casamento, do casal, se o casal mais despojado. Então eu pego essas músicas juntando com o estilo do casal e com o estilo da festa do casal. Aí, ó, tá vendo? Alan Matos aqui também, hoje fazendo as imagens aqui pra gente, no programa Cidade Viva, na parceria com a Glaucia, que também tem uma parceria com Cidade Viva. Eu acho muito interessante esse momento, não é? Dos bons profissionais se unindo, se juntando nos projetos. Quero aqui agradecer as imagens do Alan Matos. E vamos brincar agora? Quer ver? Vamos fazer essa câmera. Eu não tô sozinho, né? Não tá sozinho. Tem a Lisandra. Olha lá, não, mas você tem que mostrar a Lisandra. Ó, atenção, ele vai ligar a câmera e nós vamos ver quem é que tá lá do outro lado, quer ver? Dá um tchauzinho aí, Lisandra. Ó. É isso aí, a equipe do Alan Matos, a Lisandra e o Alan sempre juntos fazendo belíssimas imagens. Parabéns, muito sucesso. Obrigado, Leandro, obrigado. Olha só, hein, eu não gosto de entrevista, eu gosto de sempre ficar atrás das câmeras. Eu falei, Leandro, me ajuda porque eu gaguejo demais. Ele me ajudou mesmo. A primeira vez, ele nunca vai esquecer, a gente nunca esquece. Nunca esquece. Obrigado, Leandro.
Olha aí, tá chegando, tá chegando. É ele. Senta aqui, meu amigo. Senta, pode sentar aqui que... Pode sentar aqui que você sempre tá nos melhores eventos. Nesse aqui você não faltaria. Tá aí o Thiago com cafés especiais, né? Você que é já expert em bares, agora com cafés especiais. Thiago, conta pra eles o que você trouxe aqui pro Celebrare. Aqui pro Celebrare, nós trouxemos um trabalho de cafeteria gourmet. É um serviço que, apesar de eu estar com essa empresa há 6 anos, é um serviço que poucas pessoas ainda conhecem para casamentos. Você está divulgando, quer dizer, você já tem esse serviço, mas você agora está indo para o mundo. Sim, eu assim, hoje eu quero mostrar o que eu tenho de diferente, né? Muitas pessoas já conhecem a marca minha Bartenders Brasil e hoje eu estou divulgando a Baristas Brasil, que é a marca voltada para cafeteria gourmet. Né? Muito bem. E assim, nada como toques cada vez mais especiais nos casamentos, né? A gente percebe que essa área de eventos vai evoluindo, vai sofisticando, né? Com detalhes e mais detalhes. Antes era só aquele café, né? No samovar assim e tal. E agora tem mais opções. Quem curte café sai do evento feliz da vida, né? Ah, sim, é como se fosse um Starbucks, um France Café, né? No evento eu monto um bar com cafeteria, né? Maquinário e porcelanato, copos e tudo. E eu especifico uma variedade de drinks à base de cafés, né? Cafés quentes, cafés gelados, cafés alcoólicos, cafés não alcoólicos, todos os drinks à base de café, sobremesas de café, é bem legal. Thiago, além do homem dos bares, agora da cafeteria. Tá aí, crescimento, expansão, belos parceiros que fazem tudo isso acontecer. Parabéns, Thiago. Parabéns, viu? Obrigado, Leandro. Sucesso pra nós, todos nós. Beijo. Olha só que prazer poder apresentar essa moça aqui, querida Fátima. Quero deixar uma energia muito boa. Você sabe que o Cidade Viva é pé quente, hein? Quando a gente mostra a primeira vez, você sabe que é sucesso na certa. Brincadeiras à parte. A casa tá linda, Fátima, parabéns. É a Casa Giardino. Como é que é a emoção de abrir um novo espaço? A emoção é muito grande, principalmente ver a casa montada com uma estrutura já de um casamento, de uma festa. A emoção é incrível, incrível. Olha, a gente que já conhece a Fátima e eu já estive aqui antes, não é, de ter esse primeiro evento montado, a gente percebe em você, Fátima, e toda a equipe aqui da Casa Giardino, um carinho muito grande para ver o nascimento, né, desse novo espaço. Porque o terreno já estava aqui, mas a vida começando a acontecer aqui. E evento é vida, evento é alegria, evento são momentos maravilhosos, né? Eu tenho certeza que você deve estar muito feliz e eu quero saber como é que tá a agenda desse ano já. Olha, não dá para reclamar, viu, Leandro? Tá muito bom e agora a gente vai esperar abrir muito mais coisas. Mas vai acontecer muito mais coisas também no espaço. Vai ser incrível. Já temos casamento marcado aqui que eu sei. Já tem vários. Já tem vários casamentos marcados. Bom, é isso aí, o espaço novo na cidade, a Fátima está à frente aí, tem a Gláucia, nossa amiga também, dando esse start inicial, essa consultoria, né, Fátima? E parece que está começando muito bem, parabéns, viu? Muito obrigada a vocês. Você sabe que um evento assim a gente contagia, nós estamos fazendo entrevista quase dançando aqui, ó. Já estamos dançando. Com essas moças aqui que deixam qualquer evento maravilhoso, qualquer evento bonito, afinal de contas tem design, tem bom gosto, tem cor, tem o que mais, Núbia? O que mais que tem, Rita, para deixar o evento bonito? O que a gente faz? Amor. Paixão.
Conta um pouco para eles como é que é trabalhar com decoração de eventos. Ah, gente, é uma delícia, né? Você realizar um sonho a cada dia, você concretizar esse sonho do casal, né? Tornar ele realmente algo concreto, algo verdadeiro, com muito amor, com muito carinho. Então é muito gostoso trabalhar com eventos, eu amo. Olha, a gente sabe que as flores são como diamantes, brilhantes, né? São vegetais, mas às vezes elas têm o valor, né, de um brilhante. Como é que é quando o casal não sabe exatamente o que quer? Você consegue traduzir, consegue entender um pouco daqueles casais que querem uma coisa bonita, mas não sabem a cor, não sabem exatamente. Como é que é isso para vocês? É assim, você tem que conversar muito com eles, explicar o que vai trazer a cor no seu ambiente, que tipo de ambiente vai ser, qual é a decoração que eles querem, para você ver se eles querem mais romântica, aí você vai para uma cor mais romântica, mais assim, colorido, mais alegre. Então tudo isso depende do casal. Às vezes é um casal que é mais tímido, então você quer trabalhar uma coisa mais quente com eles, você vai na cor. Então é muito gostoso. Eu acho que cada projeto é você conseguir transmitir a história do casal para dentro da decoração. Eu sempre costumo falar que a decoração ela fala dentro do evento, né? Então você trazer a história do casal, as características do casal, o convidado chegar no evento e falar, nossa, isso tem a cara do noivo, isso tem a cara da noiva, isso é muito importante dentro de um projeto de decoração. Olha, é por isso que a gente precisa de profissionais experts que sabem o que estão fazendo, tem um quê de técnica, mas também de psicólogo aí, né, para conseguir trazer essa sensibilidade à tona através da decoração. Parabéns, quero que você conte para eles, nossa audiência qualificada aí, como é o teu trabalho, como te encontra e depois você também. Eu sou designer floral, né? Sou florista formada, onde me encontra no Facebook, Rita Rissone Arte Floral, ou no Instagram, Rita Arte Floral, ou Núcleo de Arte Floral, é o mesmo. Eu gosto de trabalhar a essência da flor, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Olha aí, ó, Rita Rissone, e você, Núbia? Bom, eu sou arquiteta e decoradora, né? E a forma mais fácil de encontrar o nosso trabalho é no Instagram, @NúbiaMonteiroDecor. Lá com certeza você vai encontrar vários projetos bacanas e procura a gente, né? Para poder fazer a sua decoração, fazer a criação do seu sonho, né? Desenvolver o seu sonho aqui na Núbia Monteiro. Olha, muito legal. E hoje aqui elas nos celebrarem, fazendo a festa acontecer. Muito legal esse evento, né? E também os buquês, a gente não pode esquecer. Os buquês das noivas, que assim eu amo fazer. E para fazer um buquê também, pensar a noiva, o buquê tem que ser feito para a noiva, ser pensado para ela. É algo muito particular. É assim, eu fico até nervosa cada buquê que eu faço, porque é a essência da noiva. Muito bem. Tá aí, ó. Hoje aqui então no Celebrare, elas deixando o evento ainda mais especial, bonito e gosto muito de registrar o Celebrare porque é como se fosse exatamente um casamento acontecendo. Isso é muito legal e você vê com exclusividade aqui no programa Cidade Viva. Da Mega Baile, ó, de guitarra e tudo. Essa é uma guitarra que é gostosa de tocar? É maravilhosa essa guitarra, essa é a guitarra da bagunça. Olha aí, Rafa, como é que é o trabalho de vocês? Queria que você contasse para a nossa audiência aí, como é que a Mega Baile, o que vocês têm aprontado nos melhores eventos aí por aí? Como é que... Legal, a Mega Baile é uma banda que existe há 5 anos já. É uma banda que começou num formato trio, hoje a gente tem uma cantora agregada, que é a Bruninha,
E é uma banda que toca de tudo, faz forró, sertanejo, micareta, música internacional, música nacional, música antiga, música nova, e num formato compacto, que eu acho que uma grande diferença. Às vezes você tem um espaço grande para fazer um evento, às vezes a banda não cabe, porque a banda para tocar de tudo é muito grande. Acho que o grande diferencial é esse, a banda conseguir tocar tudo, ter um repertório de flashback, uma coisa também mais recepção, que é legal, trabalhar com um volume bem controlado, porque isso, a gente tem um ponto de vista que isso democratiza a festa, né? A pessoa que quer conversar, consegue conversar, quem quer curtir o som tá na pista, o som tá legal na pista, mas tá num volume bom na festa. Olha, aliás, uma das características para você conseguir isso que você falou, claro, primeiro, a qualidade dos músicos, né? Que sabem tocar, que tem noção, que tem repertório, que tem, enfim, toda a técnica do bichinho que tá aqui, né? Do ser humano, mas também dos equipamentos, né? E eu fiquei assim, apaixonado pelas suas duas caixas de som aqui, suas duas coluninhas aqui, que, dão conta do recado, né? A câmera tá mostrando aqui, ó, você tem um subwoofer ali, tem ali em cima, isso também ajuda, além dos músicos, ó, em primeiro lugar os músicos, né? Mas o equipamento é importante, né? Sim, faz muita diferença pelo seguinte, a gente consegue, a tecnologia tá aí pra gente usar, graças a Deus, a engenharia de som tá fazendo coisas maravilhosas hoje em dia e isso tá acessível, então a gente tem que pôr pra tocar. Um amplificador extremamente leve, tem muito volume se a gente quiser, a gente que usa tem muita coisa. E outras coisas que ajudam muito, se vocês repararem, a gente não tem amplificador no palco. Uma banda não tem amplificador de guitarra, não tem amplificador de baixo, bateria eletrônica, isso facilita muito na hora de passar o som. É a tecnologia usada a favor mesmo em prol da qualidade. Muito bem, Mega Baile, todos mogianos, todo mundo de Mogi? De Mogi. Que bacana isso também, né? Quer dizer, profissionais com extrema qualidade, todos vindo aqui, ó, nascido da terra, minhoca da terra, como a gente fala, né? E daqui, eu tenho certeza que vocês fazem evento em Mogi também, fora de Mogi. Para fora, porque hoje com a internet também, nosso trabalho está em todo lugar, né? Então, a gente recebe muita solicitação para Mairiporã, para São Paulo. São lugares onde o pessoal está procurando formatos diferentes para a festa, né? A gente faz o tradicional também, mas por ser um formato compacto, chama muito a atenção do pessoal nesse sentido, né? Pô, uma banda pequenininha, cara, que cabe num apartamento. Você der uma festa no apartamento e toca tudo, pô, é sensacional. E aí nisso a gente também tem feito eventos em outras cidades também, muito por conta desse acesso pela internet, né? Muito bem, Mega Baile aqui no Celebrare, uma festa de verdade acontecendo. Quer dizer, a noiva, ela é noiva, mas ela não é noiva. Quer dizer, o casamento, quem entra aqui pensa que está acontecendo o casamento. É e não é, né? Não importa, o importante é que é festa. Pois é, um barato, uma delícia estar aqui, vamos curtir. Dindo Buffet aqui no Celebrare. Legal, né, Dindo? Muito legal. Mais um ano com a Gláucia? Mais um ano com a Gláucia, sucesso total. Você vê na cara de cada um aqui a satisfação, né, com o trabalho bem feito, né? Dindo, quero saber o seguinte. Os casamentos modernos, casamentos atuais, qual é o salgadinho, né? Aquele que você pega com a mãozinha assim, finger food. Qual é o salgado do momento? Que está na moda, que toda noivos antenados pedem no casamento. Hoje tem uma criação do Marcelo do Mocotó, que tem uma casa lá na Moca, que é o dadinho de tapioca. O dadinho de tapioca com molhinho acridoce, com pimenta biquinho e mel. Esse hoje não pode faltar. Esse é um que nos casamentos os noivos estão pedindo. Sim, tendência total. Tendência total, onde você vai Hoje o pessoal tenta reproduzir, tem várias coisas fazendo. Tem que ter aquela geleiazinha, sim, né? É com pimentinha, não é? É com a pimenta biquinho, mel. Aquilo ali é campeão, não tem como. Maravilhoso! E a famosa, deliciosa, inesquecível, ancestral coxinha? Coxinha não sai de moda? Essa nunca. Não sai nunca. Essa nunca. A gente pode colocar um vestidinho de noiva, né? Deixar ela com uma apresentação mais bacana, mais bonita. Mas essa não pode faltar.
Coxinha bem feita. Bem feita, temperadinha, né? É outro trabalho, né? Existem coxinhas e coxinhas, né? Mas aquela coxinha tradicional, bem feitinha, né? Não tem. Massa de que fica bom a coxinha? Com massa de batata, né? Massa de batata, né? A coxinha tem que ter massa de batata, né? Não pode ser diferente. Olha, Dino do Buffet, mais uma vez aqui no Celebrare, fazendo a alegria, não é? De vários e vários eventos aqui da nossa região. Mais uma vez, parabéns. Você me deixou com água na boca, Dino. E agora? Tem coxinha aí, Dino? Tem, vamos lá? Tem coxinha? Tem coxinha. Vambora, vambora.